a Espanha. Algo gravíssimo. Subiu para 205 o número de mortos nas piores enchentes já registradas em décadas. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Moradores da região de Valência reclamaram, inclusive, da gestão de crise do governo. Eles disseram que passaram horas à espera de ajuda até que aparecesse alguém. Uma mulher, inclusive, disse aos vizinhos que precisou usar um pedaço de corda para que os vizinhos a ajudassem a escapar da casa quando a água subiu, senão ela teria morrido. Muitas residências foram totalmente destruídas, as imagens aí são avassaladoras, né? Os carros que foram arrastados pela correnteza, tudo isso, lógico, causou mortes, deixou pessoas feridas, além de cortes de energia, cortes nos serviços de comunicação. Em 8 horas, choveu o esperado para um ano inteiro na região de Valência, na Espanha. E sobre isso a gente volta a conversar aqui com o professor Pedro Cortes. Professor, inacreditável o que a gente está vendo, choveu em 8 horas, puxa vida, o equivalente a um ano. O que acontece, assim, é um fenômeno parecido com outros que a gente tem visto no planeta? Tem alguma comparação? Infelizmente sim, porque isso é mais um efeito das mudanças climáticas. O que acontece? Você tem muito mais energia colocada nos oceanos, na atmosfera, por conta do aquecimento do planeta. Pode parecer pouca coisa, mas uma temperatura, né, superior a 1 grau, quase 1,5 graus acima do normal, e numa massa de água bastante significativa, isso concentra uma energia muito grande. Então, os processos meteorológicos, os processos atmosféricos, eles são potencializados. Ali, o que aconteceu? Antes de usar a arte, deixa eu explicar. A gente teve uma frente fria que normalmente vem do norte do Atlântico, ela entra ali pela Espanha, né, pelo norte da Espanha, cruza, vai até o Mediterrâneo e segue em direção ao oeste do Mediterrâneo. Tá. Né? O que aconteceu ali? Ela passou pela Espanha, mas ela foi bloqueada por ventos quentes do Mediterrâneo. Esses ventos quentes levaram umidade para essa frente fria, que ficou estacionada sobre a Espanha, e aí as chuvas começaram a acontecer. Como se não bastasse isso, depois começou esse vento que cruzava a Espanha, né, levando essa massa de ar frio, ele começa a mudar de direção e começa a injetar massa de ar frio pelo oeste do Mediterrâneo, né? Então tinha vento do mar entrando de um lado, vento marítimo frio entrando do outro, os dois se encontraram e novamente isso ficou bloqueado no sul da Espanha. Ou seja, um fenômeno ocorreu, né, desse encontro de temperaturas adversas? Sim. O que não é normal, porque usualmente essas frentes frias elas passam pela Espanha e não ficam bloqueadas, mas esse vento marítimo que veio do Mediterrâneo acabou segurando isso. Nós temos Temos um mapa? Sim. Pronto. Melhor ainda para a gente compreender a sua explicação, professor. Então, aqui nós temos uma situação um pouco antes do evento acontecer, mas depois a gente vai reparar que vai vir uma frente fria aqui cruzando a Espanha, tá? E ela... Aqui já está na parte mais... está aqui, ó. Pronto. Essa frente fria, ela ali vem vindo, tá, cruzando aqui a Espanha, né? Ela começa a cruzar a Espanha, e depois, quando ela vai abandonar aqui a região próxima, entre Valência, Barcelona, né? Ela começa a ser bloqueada por uma massa de ar marítimo que vem do Mediterrâneo. E depois tem essa injeção de uma nova massa de ar frio, que vem aqui e esse vento do Mediterrâneo bloqueia ela também no sul da Espanha. E aí tudo isso fez essa condição meteorológica ficar espalhada. Última pergunta, professor. Por qual motivo essa condição, que foi uma explosão de chuva, não conseguiu se dissipar? Justamente por causa desse bloqueio de temperaturas? Exatamente, são esses ventos quentes do Mediterrâneo que seguraram essa massa de ar frio, eles acabaram bloqueando. Não é exatamente o mesmo fenômeno, mas é parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ou seja, a frente fria ficou bloqueada por uma massa de ar quente e isso fez com que a chuva ficasse extremamente concentrada numa região. Ou seja, nós estamos vendo as adversidades no planeta e isso nos traz à amostra, como o professor sempre explica para a gente, que os governantes, né, os presidentes, os governadores, precisam ficar atentos a essas adversidades para saber como se livrar melhor e resgatar melhor a sua população, porque os espanhóis reclamaram que ficaram muito tempo à espera de ajuda. Antes do evento acontecer, para que a gente tenha uma ação proativa e não reativa. A gente tem que parar de reagir aos grandes eventos e procurar
uma antecipação, se antecipar. Professor, muito obrigada, hein, por ter voltado a conversar conosco aqui para que a gente possa compreender esse cenário terrível, 205 mortos e ainda há seres humanos desaparecidos, ou seja, o número ainda pode aumentar. Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil.